Então, primeiramente, agradecer, né, a tanto o convite para poder falar aqui, a confiança, mas principalmente também por permitir que a gente pudesse chamar também os nossos sindicalizados para poder fazer parte desse debate. Dizer para a Tereza, né, que a admiração é recíproca, é muito bom, né, estar sempre ao lado de Tereza, e eu gosto muito da forma que ela fala, né, com toda honestidade, assim, que eu acho que a base precisa mesmo. Não tem como a gente estar passando a mão na cabeça do governo diante daquilo que ele vem fazendo. E eu também não tenho muito boas notícias não, viu, Tereza? Mas, assim, começando mesmo, eu acho que eu vou retomar a ideia do dia primeiro, mas de uma outra forma, né? Eu acho que a gente precisa retomar e lembrar que hoje, né, são 62 anos do golpe militar sofrido, né, no Brasil. Tem um livro que eu gosto, que ele é bem simples assim, mas ao mesmo tempo não, né? Que é A Pequena História da Ditadura Militar Brasileira, que é do Zé Paulo Neto. E aí ele coloca uma frase que é do Saramago, no livro dele. E aí eu vou ler aqui essa frase só para, né, a gente referenciar esse dia. Diz o seguinte: temos de recuperar, manter e transmitir a memória histórica, pois se começa pelo esquecimento e se termina na indiferença, né? E a gente sabe que a gente, aqui no Brasil, né, as nossas questões, obviamente, que tem relação com a crise do capital, mas no Brasil, na sua formação peculiar, os tempos, né, terríveis que nós temos vivido aqui, também é desdobramento da falta de punição desse período histórico no Brasil, né? E que a história, entre aspas, né, tem se repetido como tragédia, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar desse dia, né, não esquecer, e sempre que for necessário, pontuar principalmente não só, né, os horrores daquele período, mas também os atos revolucionários daquele período. Então, assim, fazer uma referência, né, a todas, a todos, né, todos que lutaram, né, pela liberdade durante, né, aqueles 20 anos tenebrosos no Brasil. Então, só queria fazer esse apontamento, né, inicial para que a gente pudesse começar as nossas reflexões. E aí o Erlon mandou para mim um roteirozinho, né? E eu sou uma pessoa bem prolixa. Eu fico pensando assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Embora, assim, os problemas do docente, da minha perspectiva, apesar de serem graves, né? Eles são menores do que, né, os que têm vivido, né, a questão dos TAIO, pela própria questão da RSC, né, que foi uma luta tão árdua, um trabalho tão bem feito para ser completamente desmontado. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pontuar, e eu acho que a Tereza já colocou aqui, né, é que por que a gente está paralisando hoje, né? E eu fiquei pensando sobre isso, e eu coloquei, né, numa das assembleias da minha sessão, é que a gente também, de uma maneira geral, objetivamente, nós rejeitamos a greve na última plena. Essa que é a realidade, né? Só que, assim, rejeitar uma greve não significa ficar parado. Rejeitar uma greve não significa, né? Significa uma leitura da realidade daquele momento que nós tivemos, né? Sobre força política para tal. Eu acho que é muito responsável, né? O debate político acerca das condições, né, materiais de existência possíveis, concretas de uma greve. E a nossa conjuntura naquele momento não parecia ser favorável. Tanto que, né, eu acho que a gente pode ter um termômetro nas nossas assembleias, principalmente, né? Quantas pessoas estão indo, de fato, para debater, quantas pessoas, de fato, estão indo interessadas não apenas em ouvir o que nós temos para trazer como informação, mas, de fato, o que a Tereza vem falar, para mobilizar a própria base, né? Então, não tinha como a gente sair de uma plena, né, que rejeitou uma greve sem uma proposta de que, assim, nós não podemos parar de maneira alguma, né? Rejeitar uma greve não significa parar a mobilização, parar a luta. E eu acho que hoje precisa ser um dia, de fato, que a gente retome, né, essa responsabilidade nas nossas mãos, assim. Nós precisamos ter pelo menos um panorama geral do que aconteceu, do que está acontecendo, porque, assim, infelizmente, a triste notícia é a luta continua, né?
é paralisar para lutar, né? Essa é que é a verdade. Então, assim, e a luta não continua hoje, não continua até a RSC ser aprovada, até o decreto sair. A luta continua, e aí é a última parte que a gente vai discutir, principalmente até 2027, porque a gente tem uma campanha salarial para tocar, né? Então, a gente não pode, assim, uma coisa que eu fico pensando é que eu acho mesmo, tá? A greve de 2024, ela foi muito grandiosa, de verdade. Não tem como nós tirarmos o mérito daquela greve. Não tem como, né? Foi uma das maiores greves que nós conseguimos realizar, e eu penso, se alguém discordar de mim, pode ficar à vontade para discordar, mas eu penso sim que nós avançamos, principalmente em termos de reestruturação de carreira, né? Que há muito tempo não tinha, com todos os problemas que isso possa ter gerado. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos cansou, né? Isso também nos cansou. E essa ideia do desdobramento de a gente avançou em parte, mas não avançou totalmente, além de cansar, desanimou, né? E aí, quer dizer, a gente precisa retomar essa energia, né? De compreender que a conjuntura, né, infelizmente, está contra nós, né? A gente ouve falar muito da conjuntura política sobre a conjuntura neoliberalismo. A maioria de nós sabe, né? O que é que significa, o que é que está acontecendo, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente ainda não introjetou isso como uma realidade de fato, que é cotidiana nossa. Nós vivemos isso todos os dias, né? E obviamente que os sindicatos, né, e as nossas carreiras, elas estão constantemente ameaçadas pela lógica neoliberal, né? E não é uma questão individual, porque alguém deixou de fazer, né? Não é uma lógica individual porque o sindicato não quer, né? Não é uma lógica individual porque simplesmente a gente não se mobilizou. É porque há um interesse profundo em desestruturar as nossas carreiras. Há um interesse profundo em desestruturar o próprio Estado, né? Esse Estado que só beneficia hoje, e é uma questão real, em termos de números mesmo, né? Os banqueiros, né? A gente, quem esteve presente no Congresso, né, que teve a análise de conjuntura, viu a análise que os professores fizeram, que foi uma leitura excelente para entender o complexo que isso se dá dentro da nossa realidade. Então, a gente não está lutando simplesmente, individualmente, não é docente com TAI, né? Não é a gente com a universidade, somos nós com um sistema financeiro completo que quer nos destruir, né? Enquanto indivíduos e enquanto classe trabalhadora. Então, eu acho que para a gente poder se reenergizar, vamos dizer assim, para que a gente possa entender o que é que a gente está enfrentando, a gente precisa assumir isso como uma realidade. E aí vem, se estamos cansados, é uma ideia minha que eu tenho, né? A gente só pode, né, sobreviver enquanto coletividade. Se todo mundo coletivamente colabora e contribui para esse processo de luta, ainda estaremos cansados, mas é menos cansados, porque assim, não dá para fazer isso poucos, né? Às vezes na sessão são 2, 3 que carregam aquilo ali e a pessoa vem ali para receber informação, depois vai. Se todo mundo realmente conseguir construir essa luta, mais uma vez, como a gente fez em 2024, eu acredito que existem chances, de fato, de nós avançarmos. Há 2 exemplos recentes, né? Foi a questão daquela mobilização indígena, né, que derrubou o decreto da privatização, e teve também aquela ameaça, né, da greve dos caminhoneiros também, e que o governo teve que fazer algo nesse sentido. Então, assim, até hoje, veja, é patente, a realidade mostra para a gente qual é o caminho. Né? Sem mobilização, sem luta, sem pressão, efetivamente as coisas vão só se acomodando. Né? Então, assim, eu gostaria de ter feito assim, essa introdução, porque na minha perspectiva, né, eu acho que na perspectiva da maioria aqui presente, né, o não cumprimento dos acordos de greve, né, tem relação com isso, tem relação com essa realidade neoliberal, né? Quais são os pontos, né? Vou colocar aqui, acho que todo mundo já está assim, super cansado de saber, mas não vamos reiterar para que ninguém esqueça, que é a memória, né? Para que ninguém esqueça.
O que a gente até agora, né, em termos do acordo, né, docente, que até hoje que era inclusive para ser feito de maneira imediata, né, e não avançou de maneira alguma não, mas não avançou, e eu vou explicar ponto por ponto, né, o fim do controle de frequência, né, do ponto docente, a nova RAD, né, que é a regulamentação das atividades docentes, a entrada lateral, a questão da retirada daquela tabela, né, do anexo A, né, que falava dos percentuais, que foi retirado da lei, né, e que era importante que fosse mantida, porque isso significa uma ausência de garantias, né, da diferenciação, né, dos steps entre um nível e outro, vamos dizer assim. E por fora, né, vamos dizer, a gente não tinha isso tinha, aliás, diretamente, a questão da RSC dos aposentados, que depois eu vou explicar, né, isso aí também. E por fora, na verdade, que é uma pauta que não estava, de maneira alguma, no acordo de greve, mas eu queria pontuar que está nas mesas de negociação do MGI, né, junto ao MGI, que as entidades todas, né, do FUNASEF se fazem presentes, assim, que é a questão do auxílio nutrição para aposentados, né? Nós temos várias pautas, né, que a gente precisa ainda manter aceso e que nós precisamos debater. Qual é um dos maiores problemas, a meu ver, é que a maioria das pautas ainda por cima é que parece um desacordo dentro do próprio governo, em que um acordo foi assinado, a maioria dos processos, né, caminhou até o meio do caminho e depois parou, né, por disputas internas dentro do próprio governo. E a gente já vinha batendo a cabeça para tentar entender, por exemplo, porque o fim do ponto, né, que seria uma coisa tão simples, mudar o decreto, inclusive na época eles mudaram o decreto para uma outra coisa lá e não aproveitaram para mudar o que nós tínhamos sugerido, e isso empacou, né, vamos dizer assim. E aí a gente tinha proposto, e aí eu vou aproveitar até porque eu vi que até o próprio Erlon falou alguma coisa sobre como é que vai se dar a questão do ponto, né? Principalmente para os técnicos administrativos, obviamente. Aqui eu estou falando dos docentes, não sei como é que é a realidade aí em Santa Catarina, mas aqui no meu campus, principalmente, nós temos ponto físico, né? E aí a gente fez aquela ideia do boicote ao ponto eletrônico, ao ponto docente. Nós fizemos o boicote, nós levamos diversas vezes para o Sinasef, para que isso fosse uma campanha nacionalizada, nós levamos para pelo menos 2 plenas, nós levamos para pelo menos 2 congressos, né? E eu preciso deixar muito claro aqui que o Sinasef não tocou, o Sinasef não quis se comprometer com o boicote do ponto docente. Eu acho que é importante que a gente coloque também o papel do Sinasef nisso, tá? E eu acho que em outros aspectos, inclusive também, que eu vou tocar nesse assunto. E aqui no meu campus, pelo menos, o diretor se dispôs a formar uma comissão, né, para que a gente pudesse discutir novas formas de regulamentação da atividade docente a partir do boicote do ponto, né? Então, assim, para a gente aqui, pelo menos, não de maneira imediata, mas a gente conseguiu pelo menos uma resposta, né, da direção do campus para que a gente pudesse fazer isso. Mas o que me parece, cada vez mais, eu acho que a Tereza falou isso, né, é o CONIF, né? Ele não está interessado. Gente, é fundamental entender que o controle, né, dos servidores é fundamental para a estrutura do Estado da forma que está querendo se colocar. Seja o controle via o ponto, seja o controle via nova RAD. Imagine agora que eu soube, né, que novos campos estão abrindo, como já foi prometido pelo governo, né? Inclusive, acho que no Ceará está se dividindo em 2. Veja, isso não passou por nenhuma comunidade. Como é que a gente está achando maravilhoso a abertura de novos campos, se a gente está percebendo que eles não querem liberar o ponto, que eles não querem fazer a nova rádio, porque eles querem precarizar o trabalho docente? É óbvio que isso é um desdobramento do processo de precarização. Já tem portaria anterior garantindo que a gente precisa estar em mais de um campo, tá? Mais de um campus para poder cumprir, né, a carga horária. Se nós tivermos a carga horária máxima garantida de 24 horas, né, e a mínima de 10, como era antes, ou até para aumentar para mais, porque eles não querem aceitar de 8 horas,
É óbvio que o princípio básico disso é que a gente se desdobre. Eles precisam acabar com a pesquisa e extensão, que já vem acabando há muito tempo. No meu campus, antigamente, quando eu tinha, né, aluno orientando, assim, eu conseguia orientandos, né, bolsas para os meus orientandos para 2 projetos de pesquisa, para 2 projetos de extensão. Hoje em dia, você tem que brigar para um projeto ter bolsista, né? Então, veja, não é à toa, não é aleatório, não é tipo assim, uma pirraça do governo que ele não quer nos conceder isso, né? Eu acho que a gente precisa entender que esses elementos do não cumprimento do acordo, né, é dizer assim, a gente vai assinar o acordo para que a greve acabe, certo? E depois a gente vai colocar uma série de empecilhos para que isso não ande, né? Essa é a lógica do governo, como eu falei lá no começo, a precarização não só dos serviços públicos, mas dos trabalhadores e trabalhadoras, né, desse serviço público. Eles precisam cada vez mais, né, reduzir nossos salários, aumentar o nosso número de horas trabalhadas, tá? Porque a ideia deles é contratar, é terceirizar cada vez mais para retroalimentar as empresas privadas. Então, assim, me parece que, como parece uma coisa pequena, né? Como me parece uma coisa pequena, isso não parece que é um desdobramento dessa greve ou desses acordos de greve, mas está tudo entrelaçado. E a gente precisa, né? Os aposentados, nossa, né? A quantidade de reforma que já foram feitas, né? Que os aposentados estão sendo, mas os futuros aposentados também somos nós, que sequer sabemos se vamos nos aposentar. Eu entrei em 2013, né? Hoje o meu eu pago o teto do INSS, né? Veja, e isso, essas coisas foram passando, inclusive nos governos petistas anteriores. Então, a gente vai deixando passar aquela boiada, sabe? E ao passar a boiada, né, a gente chega nessa configuração atual que parece um beco sem saída. Mas eu não acho que seja, de fato, um beco sem saída, né? Eu acho que a gente consegue, né, se organizar politicamente para conseguir avançar. Agora, a gente precisa ter consciência sobre isso, que as pequenas coisas não são pequenas, elas são desdobramentos de coisas muito maiores, né? Então, assim, dentro da perspectiva, né, dos acordos não cumpridos, dos docentes, vamos dizer assim, na minha perspectiva, pelo menos, tem relação com isso, né? Sucateamento, barateamento, né? O fim da pesquisa e da extensão, sabe? Não tem financiamento público, a gente precisa discutir isso urgentemente. Acho que o ministro, antes de sair, né? Ainda tem isso, viu? Olha só, se com o Camilo a gente não avançou, imagine agora que entrou um novo ministro. Tu acha que ele vai comprar a briga, né? Ele vai comprar a briga do ministro anterior, que nem sequer, né, deu as caras para a gente, ele não conseguiu conversar com o Camilo durante essa gestão dele de maneira efetiva. Né? Então, assim, são muitas lutas que nós precisamos travar. Quanto tempo eu tenho, Erlos? Tem 1 minuto, André. Meu Deus, eu queria falar sobre a campanha salarial. Eu vou finalizar assim, rapidinho. E aí, veja, a ideia é essa, né? Nós temos essas lutas que, honestamente, né? A gente precisa muito mais ter consciência política do motivo, a gente precisa pressionar, né? O CONIF também, a partir de agora, para que ele diga o que é que ele pensa a respeito desses pontos, mas também, na minha perspectiva, a gente precisa pressionar mais o Sinasef, porque a gente realmente fica mandando ofício e não faz lá, vai lá dar plantão, vai lá dizer, ó, a gente precisa, a gente quer sim, né? Veja, a gente vai ter um ato agora, a gente vai ter uma plenária agora, e a gente precisa dizer, então, bora lá no gabinete para ver se nos ouvem. A gente precisa mobilizar, né, essa base para além dos ofícios que estão sendo enviados. Então, assim, isso me incomoda, e olha que eu sou do Sinasef, né? Isso me incomoda profundamente, né? Porque não tem sido tocado. A mesma coisa nós encaminhamos na última plenária e na última reunião da direção nacional, para que a campanha salarial de 2027 fosse já iniciada um diálogo, né, entre os CGs, entre as entidades sindicais, para que a gente pudesse já, né, pressionar o governo, porque, gente, não vai ser da noite para o dia, né? Na minha percepção, pelo menos, a gente tem que, nessa plena agora, a gente tem que encaminhar que o Sinasef encaminhe para o DIEESE um estudo sério sobre as nossas perdas salariais.
né? Eu sou socióloga, sou péssima em número. Ontem eu joguei uns dados no chat GPT, minha gente, me desculpe, mas eu joguei para entender, né, mais ou menos, diante de 2013, que foi quando eu entrei, né, para agora, qual foi a nossa perda salarial, né? E até agora a gente está falando de recomposição. Até agora nós tivemos apenas recomposição. As perdas foram enormes entre, né? Eu vou dizer pelo chat GPT, sem querer me comprometer, porque eu não analisei os dados, tá? Mas ele pegou desses anos todos, pegando 2013, ele vai colocar aqui 2015, e depois o período, né, do Temer e do Bolsonaro, principalmente, né? Nós tivemos inflação, assim, altíssimas, né? E aí, dentro desse processo, a nossa perda salarial de 2013 para agora foi de 35%. E ele vai tomar como base, né? Ele vai tomar como base o docente, ele não toma como base o técnico administrativo. Imagine que o técnico tem uma perda superior, né, aos 35% de perda de 2013 até agora. A gente teve uma recomposição salarial da inflação agora nesse período, né, de 2023 até 2026, houve uma recomposição em relação à inflação. Mas as perdas anteriores são enormes. Se a gente, né, não fizer uma campanha, né, que faça, eu estou falando de recomposição, que a gente não faça de recomposição salarial novamente, para pensar o aumento de fato, né, a gente não vai conseguir acompanhar, porque as perdas foram muito grandes. Né? Então, ou a gente começa a discutir isso, porque a gente não sabe. Eu espero, né, que seja eleito o governo progressista, mas a gente não sabe o que vai acontecer em 2027. Ou a gente começa a pressionar o Sinasef para que a gente comece a construir a campanha salarial agora, ou quando chegar em 2027, a gente vai ficar de mãos abanando. Então, assim, eu vou jogar aqui porque eu sei que eu já passei do meu tempo, certo? E deixar que as pessoas falem. Desculpe por estourar o tempo, Erlon, tá? Mas aí eu finalizo, qualquer coisa a gente vai conversando, se tiver questões, né? Obrigada aí e desculpa aí por passar o tempo. Foi mal. Obrigado, André.